Padre, o que é um pecado mortal? Santo Agostinho, quando ele pensa na relação entre o homem e Deus, e também quando ele olha para o mundo no qual ele vivia, ele diz assim: dois amores fundaram duas cidades. O amor de si até o desprezo de Deus fundou a cidade terrena, né, que tem a Satanás como chefe. Essa cidade ela vai ser punida e lançada no inferno, e não haverá glória nenhuma para ela. E o amor a Deus até o desprezo de si fundou a cidade de Deus. Essa cidade tem como chefe e rei a Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa cidade ela será glorificada e permanecerá junto de Deus. Pecado mortal ou simplesmente pecado é a mesma coisa. No sentido técnico da palavra, um pecado, ele é um pecado mortal. O pecado mortal, ele tem, digamos assim, duas ações que lhe são próprias. Uma ação é o desprezo de Deus, que Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino chamam de bem imutável, e a segunda ação é uma volta às criaturas. Volta em que sentido? No sentido de que você vira as costas para o seu Criador e se apega às coisas da concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o apego às criaturas. Esse amor de si até o desprezo de Deus, ele é esse apego às coisas criadas. Então, o meu bem não está no bem supremo que é Deus, mas está nas coisas que me são inferiores, mas me trazem prazeres sensíveis. Por isso, o pecado grave, ou simplesmente o pecado, ele tem duas características. A primeira característica é que o pecado, na sua essência, é uma ofensa a Deus. E a segunda característica é que o pecado, ele se constitui materialmente de faltas. Essa ofensa a Deus, ela aparece no pecado grave pela desobediência às suas ordens. Então, as faltas ou as falhas são ações que não alcançam a sua perfeição. E a ofensa a Deus se encontra no fato de que o sujeito ele põe como fundamento da sua própria ação o seu desejo e não a vontade do Criador e Senhor de todas as coisas. Também, quanto à questão das faltas, nós vemos que uma das características do pecado grave é que, pelas faltas ou falhas, se introduz na realidade criada por Deus desordem, desarmonia e corrupção. E por isso que o pecado grave, aparecendo isso no início ou só depois de um tempo, todo pecado grave ele é de fato uma obra má, uma obra na qual falta amor. O pecado mortal, ele exige que o sujeito ele tenha agido segundo a razão. Então, o pecado mortal, ele não é um simples sentimento que brota, um pensamento que aparece. Exige que o sujeito ele tenha intelectualmente contemplado uma malícia no ato e mesmo assim tenha tomado uma decisão e feito um mal. E o que seria um pecado venial?